senador Álvaro Fernandes Dias. É uma satisfação muito grande para a soberana Assembleia Federal Legislativa do Grande Oriente do Brasil recebê-lo em nossa Casa de Leis para ouvir a sua mensagem, o seu pensamento, o seu ideal de um país mais próspero, mais íntegro, onde a honestidade e o compromisso com a sociedade brasileira seja o ideal primeiro de todo governante dessa nação. Quero registrar a presença do nosso primeiro vice-presidente, Carlos Teixeira, vereador da cidade de Santos, e hoje atualmente o cargo de secretário de administração. Agradecer ao nosso vereador e irmão do Rio de Janeiro, João Ricardo, ter se deslocado para prestigiar esse momento ímpar da nossa casa, ao meu ex-presidente e presidente honorário da Soberana Assembleia, Múcio Bonifácio Guimarães, que foi o grande idealizador desse projeto Irmanar, que abriga esse ciclo de palestras, que propicia a todos nós a oportunidade de termos em nosso convívio homens da vida pública, que vem trazer a luz, que vem trazer o seu pensamento e o seu ideal de um país mais próximo. Agradecer ao nosso irmão Reinaldo, Ministério da Integração, e ao nosso querido irmão Elinho, que foi o nosso interlocutor nessa aproximação com o senador Álvaro Dias. Agradecer ao nosso secretário de gabinete, irmão Gavioli, que aqui nesse momento está representando o nosso grão-mestre, e deixa a todos o seu abraço. Ele já recepcionou o senador Álvaro Dias e seu gabinete, mas nós estamos tendo hoje no Grande Oriente do Brasil dois eventos, que é essa nossa palestra e a posse do presidente do Supremo Tribunal, onde está tendo uma recepção, e ele se sentiu mais à vontade de mandar aqui o seu representante. Ele já esteve com o senador, porque ficaria um tanto quanto desagradável ele ter que deixar a mesa para cumprir os compromissos que o cargo impõe. Eu vou diretamente passar a palavra ao nosso secretário para que seja lido o currículo do nosso irmão e senador da República, Álvaro Dias. Boa noite a todos, senhoras e senhores. Estou aqui com o currículo do nosso ilustre palestrante, excelentíssimo senador Álvaro Dias. Evidentemente que o currículo está em minha mão bastante resumido, porque o currículo do senador extenso. Vou me limitar apenas ao currículo da vida política do senhor, ok? A maçônica, se o senhor quiser falar alguma referência maçônica, o senhor fica à vontade. Senador, senhor Álvaro Fernandes Dias, nascido em 7 de 12 de 1944, portanto, há alguns dias está completando 73 anos, natural da cidade de Quatá, São Paulo. Cursou o curso de História na Universidade Estadual de Londrina, sua profissão original de professor, e os mandatos que exerceu e exerce. Aqui está por ordem cronológica, não está por ordem de cargos. Vamos ver que alguns cargos ele voltou a exercer aquele cargo, enfim. Ele começou como vereador no Paraná entre 1969 até 1971. Deputado estadual pelo Paraná de 1971 a 1975. Deputado federal pelo Paraná de 1975 a 1979. Deputado federal pelo Paraná de 1979 a 1983. Senador da República pelo Paraná de 1983 a 1987. Governador do Estado do Paraná de 1987 a 1991. Senador novamente da República pelo Paraná de 1999 a 2007. Senador novamente pelo Estado do Paraná de 2007 a 2015. E senador da República no momento dessa sessão. É um currículo resumido e esse é o nosso palestrante da noite. Obrigado. Vamos então passar a palavra ao nosso palestrante,
Tenho certeza que todos aqui estão ansiosos por ouvir o nosso senador. Senador, os microfones e toda a atenção do nosso convidado. Obrigado. Boa noite a todos. Primeiramente, um agradecimento às autoridades maçônicas presentes, às nossas homenagens e, especialmente, um agradecimento àqueles que vieram de todos os estados brasileiros e que se encontram. Me permitam homenagear especialmente os paranaenses, que aqui estão, mas certamente o nosso agradecimento pela presença de todos os brasileiros. É uma honra enorme. Eu confesso que me sinto extremamente valorizado ao ser convidado para conversar com vocês sobre o Brasil que temos e o Brasil que queremos. Porque a maçonaria é um movimento histórico da maior importância, que tem escrito páginas iluminadas na história dos povos, com presença marcante em acontecimentos inolvidáveis na vida de todos os povos. E certamente defensora a maçonaria das causas relevantes e, sobretudo, num momento como esse que estamos vivendo, tragédia política, ressurgem com a relevância histórica que a elas se deve oferecer. As causas da democracia, da justiça, da liberdade, da solidariedade. É um momento dramático na vida pública brasileira, de desencanto geral. Muitos perderam a fé, e é preciso reviver essa fé que muitos perderam nas estradas da decepção. Muitos perderam as esperanças, que foram sepultadas no túmulo da descrença que se generalizou no país. É preciso ressuscitar essas esperanças. Muitos se perderam nos descaminhos em razão da incompetência dos governantes e da corrupção que de forma avassaladora assaltou o Brasil nos últimos anos. É preciso agora caminhar por caminhos difíceis de serem caminhados, mas que haveremos de caminhar na busca do futuro. O Brasil que temos hoje, evidentemente, não é o Brasil que merecemos. É preciso arrancar o Brasil das mãos daqueles que o assaltaram nos últimos anos e devolvê-lo ao povo brasileiro. A tragédia da corrupção, a tragédia da incompetência administrativa legou ao nosso povo o infortúnio de uma violência avassaladora que toma conta das ruas do país. E por isso, quando se fala que roubaram o dinheiro público, nós temos que afirmar que roubaram o dinheiro público, sonhos e esperanças, e mais do que isso, a vida de brasileiros. Aqueles que morrem nos corredores dos hospitais, sem atendimento médico, porque a morte chega antes do que o atendimento, sob a alegação de que não existem recursos, porque esses recursos foram roubados dos cofres públicos do país, já que o poder público arrecada de forma extraordinária. Portanto, vidas se foram levadas por aqueles que assaltaram os cofres públicos do Brasil. Portanto, eles são, além de ladrões, são assassinos, porque
vidas perdemos. Há famílias que lamentam a ausência dos seus entes queridos, que foram, em última análise, vitimados pelo roubo nesse país. Então não há como perdoar aqueles que assaltaram o Brasil nos últimos anos. O legado é do caos da saúde, é da violência nas ruas, é do desemprego, a maior recessão dos últimos 50 anos, estamos saindo dela agora, maior desemprego dos últimos 25 anos. A metade dos brasileiros vivem com menos de um salário mínimo por mês, sendo que no Nordeste 68% dos nordestinos vivem com menos de um salário mínimo por mês. 20 milhões de brasileiros vivem, isso significa quase um Canadá inteiro, vivem com até R$140 por mês. 9 milhões de brasileiros, mais do que uma Suíça, vivem com até R$70 por mês, ou seja, abaixo da linha da pobreza. 100 milhões de brasileiros não têm acesso ao tratamento de esgoto, ao esgoto sanitário, ao saneamento básico. 100 milhões de brasileiros, uma Alemanha inteira. 35 milhões de brasileiros, uma Holanda inteira, não tem acesso à água tratada. E 4 milhões de brasileiros não têm sequer um banheiro. Uma Nova Zelândia inteira sem banheiro. 17 milhões de brasileiros não têm acesso à coleta de lixo. Este é um cenário dramático. 54% dos brasileiros em condições de trabalhar não possuem oportunidades de trabalho. E dos 90 milhões de brasileiros que trabalham, apenas 33 milhões possuem a carteira de trabalho, os demais estão na informalidade. É evidente que esse não é o Brasil que queremos. Aí nós estamos no momento de discutir reformas. E o Brasil é uma nação à espera de reformas. E quando nós queremos dizer o que precisamos fazer para mudar o país, temos que falar também como fazer. Não basta dizer é preciso fazer. É necessário dizer como fazer, ou os brasileiros não acreditarão mais. Nós temos uma dívida pública que é também consequência da corrupção e da irresponsabilidade administrativa, que eu considero o calcanhar de Aquiles do país. Se nós não encontrarmos solução para a dívida pública brasileira, não encontraremos solução para os demais problemas. Mas hoje o que se fala é sobre a necessidade da reforma da Previdência, como se ela por si só resolvesse todos os problemas do país. E nós sabemos que isto não é verdade. E eu indago, por que colocar a reforma da Previdência como salvação nacional e ignorar uma dívida pública que consome do orçamento deste ano 52%? 1.722 bilhões de reais para o pagamento de juros, serviços e encargos da dívida. Essa dívida cresceu de forma avassaladora, atendendo única e exclusivamente o interesse do sistema financeiro. São os dealers que promovem
que ganham com a monumental dívida que se avolumou nos últimos anos. Especialmente desde 2010, como senador, cumprindo o meu dever, eu vinha dizendo que se preparava uma bomba relógio de efeito retardado que explodiria no colo do Brasil. E hoje nós estamos vivendo exatamente as consequências dos estilhaços dessa bomba relógio de efeito retardado. Se nós não encontrarmos uma forma de administração dessa dívida pública mais competente, nós não resolveremos os demais problemas, porque ela asfixia não apenas as finanças públicas, mas, por consequência, a economia do país. A Alemanha tem dívida, mas gasta proporcionalmente menos da metade, mas muito menos da metade do que nós gastamos para a rolagem da nossa dívida, que cresceu com os negócios escusos celebrados pelo nosso governo, que adotou a chamada contabilidade criativa para iludir os brasileiros, numa política econômica da farsa, que insinuava desenvolvimento e que, na verdade, paralisava a economia do país. Através do BNDES, 16 bilhões de dólares foram repassados aos chamados campeões nacionais aqui no Brasil, JBS, Aide Batista e outros, e a nações amigas dos nossos governantes, como Cuba, Angola, Venezuela, Equador, Bolívia, etc. Inclusive com o inusitado empréstimo secreto. Jamais se viu na história do Brasil e do mundo que um governo pudesse celebrar contratos de empréstimos secretos com outras nações. Veja se o Banco Mundial, se o BID, se o BID realizam contratos secretos com outras nações. Obviamente, a suspeição está à vista. Foram bilhões de dólares arrancados de onde? Do Tesouro Nacional, 473 bilhões. E o restante, até completar 716 bilhões, do FAT, FGTS, portanto, recursos dos trabalhadores brasileiros. Esses recursos do Tesouro Nacional não estavam lá no caixa do Tesouro Nacional. O governo foi buscar no mercado e pagou a taxa de juros de 13% e 14%. Repassou ao BNDES, que emprestou com taxas de juros privilegiadas de 5% a 6% para os amigos do poder. É claro, para aqueles que pagaram propina aqui e aqueles que pagaram propina lá fora, como agora revela a Operação Lava Jato, tanto no caso aqui, através das empreiteiras de obras públicas, e lá fora, através de empresas laranjas que foram constituídas para o desvio dos recursos que foram emprestados supostamente para a realização de obras. Eu creio que muitos viram há poucos dias na internet um vídeo mostrando o aeroporto fantasma de Moçambique, construído com 400 milhões de dólares emprestados pelo governo brasileiro através do BNDES. E nós poderíamos enumerar aqui tantas obras como lá o porto lá em Cuba, enfim. Mas o que eu quero dizer é que o povo brasileiro pagou essa diferença da taxa de juros, o que eles chamam de equalização das taxas de juros. Não foi o governo, não foi o presidente da República, não foi o presidente Lula, não foi a presidente Dilma que tirou do bolso e pagou essa diferença da taxa de juros. Fomos nós, os brasileiros, os contribuintes. Isso significa quanto? Até aqui foram 119 bilhões de dólares já pagos pelo povo brasileiro. E nós temos ainda
mais 115 bilhões a pagar. Nós teremos que pagar 243 bilhões de dólares até 2040. Recursos que serão arrancados dos tributos pagos pelos brasileiros para compor essa chamada equalização das taxas de juros, que significa pagar a diferença que o governo pagou no mercado para obter o dinheiro e depois o que pagaram os privilegiados ao BNDES. Essa diferença importa em 243 bilhões de dólares. E em relação àqueles outros recursos do FAT e do FGTS, serão mais 100 bilhões de dólares. E serão arrancados, portanto, são 343 bilhões de dólares até 2040. Nós sabemos avaliar aqui, pelo menos rapidamente, o quanto produziria isso se investido na economia do nosso país. Mas preferiram investir lá fora. A esse preço, ao preço da irresponsabilidade, o preço da propina, o preço do roubo, o preço da corrupção. E eles querem voltar. E eles querem justificar a sua inocência. E atacam o juiz Sérgio Moro, atacam os procuradores, atacam a Operação Lava Jato e querem preservar privilégios. É por isso que está muito difícil aprovar o fim do foro privilegiado, que é uma excrescência da nossa Constituição. O foro privilegiado é esse guarda-chuva que protege os marginais da política e de outros poderes fora da política, porque são mais de 54 mil autoridades